Olá, irmão e irmã, a você que nos visita por essa transmissão, a graça e a paz. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas para este momento que nós denominamos como um tempo de palavra e oração. Convido a você a fazer parte deste tempo, a estar conosco até o final. Cremos que Deus tem uma palavra para o seu coração, para o nosso coração. Nós, como igreja do Senhor, em concordância, clamando ao Senhor juntos, te convido aí também a compartilhar, a transmitir, a convidar pelo menos aí umas 4, 5 pessoas para participar conosco deste momento, um tempo do qual cremos que Deus falará ao nosso coração. Amém? Eu quero iniciar este tempo olhando para um dos salmos bem conhecido, dentre tantos salmos, o salmo de número 121, aonde o salmista declara: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A palavra do Senhor nos declara que Deus é Deus presente, Deus é Deus conosco, Deus é Deus que tem o seu olhar sobre as nossas vidas, os seus ouvidos estendidos também a ouvir o nosso clamor, a nossa oração. E eu te convido, meu irmão, minha irmã, a tomar posse, daquilo que Deus tem para as nossas vidas, na entrega do nosso coração nesta hora, na entrega da nossa vida, naquilo que nós nos propomos a fazer, que é um tempo de busca, um tempo de clamor, de oração diante do Senhor. E quem sabe, como salmista, nós também podemos declarar: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus, no nome de Jesus, nós te damos graças pela oportunidade de estarmos juntos, mesmo que virtualmente, mas, sobretudo, em concordância uns com os outros. Oportunidade, Deus, de apresentarmos diante de Ti a nossa gratidão pelo dia, pela semana ainda que está no início. Ó Deus, colocamos diante do Teu altar nesta hora, cada coração, cada um que separou este tempo para ouvir também a Tua voz, através, ó Deus, das orações, da palavra que será ministrada, que em tudo, ó Deus, possamos testemunhar da Tua grandeza, do Teu cuidado sobre as nossas vidas. Ó Deus, nós entregamos ao Senhor este tempo em dedicação, em consagração, como oferta ao Senhor também. Ó Deus, receba os nossos pedidos. Pai, nós apresentamos, ó Deus, diante da Tua presença, sabedores que o Senhor tem muito mais para as nossas vidas. Por isso, ó Deus, Tu és bem-vindo, ó Deus, neste ambiente, Tu és bem-vindo, ó Deus, no nosso lar, no nosso coração. Ó Deus, nós ousamos em pedir ao Senhor, fale conosco. Este é o nosso clamor, esta é a nossa oração diante de Ti. Nós oramos, Deus, e a Ti entregamos este momento em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós temos a alegria, no meio da semana, de participarmos deste tempo, de clamor, de oração, e também de sermos ministrados, nesses últimos dias, mais precisamente nos quase um mês e meio, mais ou menos, nós temos nos dedicado, pelo menos no meio da semana, temos uma parada onde nós podemos apresentar diante do Senhor a nossa oração, clamor uns com os outros, mas também de sermos ministrados como igreja, Mas este tempo é um tempo onde nós temos dedicado o nosso coração como igreja. Então, no nome de Jesus, fique até o final, participe conosco, interage aí, dê um glória a Deus, aí você pode reagir, interagir, glorificar o nome do Senhor. E não diferente das últimas semanas, nós temos a oportunidade também, nesta noite, de termos um pastor convidado conosco para nos abençoar. Hoje está conosco o pastor Paulo Pontes, é pastor na Igreja Metodista Central em Uberlândia, superintendente também do distrito de Uberlândia, estará ministrando conosco, nos abençoando, e eu creio no nome de Jesus
que Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém? Glória a Deus. Antes ainda de nós passarmos para este momento, né, de palavra, de ministração, eu quero deixar aqui um aviso importante para você. Nós temos tido a oportunidade de abençoar muitas vidas através do nosso projeto Parada Solidária. E o nosso projeto Parada Solidária está acontecendo todos os sábados. Nós não estamos fazendo mais durante a semana, mas realizando todos os sábados a partir das 10 da manhã, das 10 horas da manhã até as 15 horas da tarde. Então, é a oportunidade que nós temos de abençoar através, né, do alimento não perecível, de produtos de higiene, né, produtos pessoal também, de limpeza, e oportunidade que nós estamos agora expandindo um pouquinho o nosso projeto, levantando também cobertores, roupa de cama, roupas masculinas, femininas, daquilo que estiver em bom estado, e você puder abençoar, você pode fazer isso no sábado, das 10 horas da manhã até as 15 horas da tarde. Amém? Posto esses avisos, quero convidar então, vou chamar aqui o pastor Paulo, que está conosco, ele já vai entrar aí, ó, dividindo tela comigo. Pastor Paulo, seja bem-vindo no nome de Jesus. Que Deus use a sua vida. Primeiramente, quero agradecer aí o convite e a disponibilidade em estar conosco. Pastor Paulo é já conhecido da nossa igreja aqui em Rio Preto, mas para aqueles que estão conosco, né, cabe aí a apresentação e nós louvamos a Deus por esta vida. Pastor Paulo, está com a palavra, que Deus use a sua vida a ministrar sobre nós, no nome de Jesus. Amém? Amém. Bruno, pastor Bruno, muito obrigado pelo convite, em poder compartilhar com os irmãos e irmãs aí em Rio Preto. O pastor Bruno tem sido uma bênção, em alguns momentos a gente sempre está junto, e com certeza, né, Deus tem algo especial para nós nesse tempo. Eu quero louvar a Deus porque a Igreja Metodista São José do Rio Preto é minha igreja mãe, a igreja que me enviou para a Faculdade de Teologia, né? Então é muito importante a gente ter esse relacionamento, e eu quero aqui expressar a minha gratidão, porque se eu cheguei até aqui, essa igreja participou disso de uma maneira muito especial. Então, a minha família, o meu irmão o Binho, né, a minha cunhada Thalita, a nossa família, o pastor Bruno é o pastor de parte da nossa família, e a gente está muito feliz de ter essa oportunidade, viu? Deus abençoe, Amém. Brunão. Glória a Deus. Fique na liberdade, pastor. Deus abençoe. Irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós vamos poder compartilhar a palavra de Deus aqui nesse momento hoje. Eu quero louvar Deus pela sua vida, por você estar aqui. E nós estamos vivendo aquilo que muitos têm chamado de uma crise mundial. Mas nós sabemos que Deus não está em crise. O nosso mundo está em crise, mas Deus não está em crise. Ele continua tendo o controle de todas as coisas. E não há problema nenhum em nós, como humanidade, passarmos por um momento difícil, passarmos por mais uma tempestade, como já passamos em outros momentos, né? Nós acreditamos que essa crise é como uma forte tempestade, que ela vem, ela tenta judiar da gente, ela deixa estragos, mas uma hora ela vai passar. Então nós cremos que esse momento de crise, ele vai passar, e ainda que a gente tenha que ficar muito atento, muito apreensivo, alguns ficam apreensivos nesse momento, nós cremos que Deus está no controle. E não há problema nenhum em passarmos por essa crise, mas uma das coisas que Deus tem falado muito forte ao meu coração é que quando nós estamos vivenciando uma crise, nós precisamos aprender algo com aquilo que Deus nos permite passar. Eu não acredito que foi Deus que criou o coronavírus, mas eu acredito que Deus pode usar e está usando essa crise para trabalhar no nosso coração, para trabalhar na nossa vida.
Então, hoje mesmo eu estava refletindo à tarde, me perguntando, Deus, quando tudo isso acabar, o que nós, como seres humanos, o que nós, como igreja do Senhor, vamos ter aprendido com esse momento? E as crises são, então, esse momento. Não há problema nenhum em nós passarmos por crises, não há problema nenhum em nós sofrermos, mas devemos sofrer a partir de um propósito. Devemos lembrar que a partir desses momentos difíceis, Deus está trabalhando na nossa vida, Deus está fazendo algo em nós. Então, a crise é esse momento em que a gente se reinventa, a gente redescobre o nosso propósito, a crise é esse momento onde a gente descobre a importância ou redescobre a importância de depender de Deus. E eu queria começar perguntando para você, meu irmão, minha irmã, o que essa crise tem feito com você? Essa crise não foi colocada na nossa vida para nos dar medo, essa crise não está aí para te derrubar, para te abalar, mas essa crise está aí para me fazer e para te fazer mais forte, ainda que isso não seja fácil. Se apega ao Senhor e vamos passar por isso em nome de Jesus. Com certeza, Deus está trabalhando. Olha só quantas coisas maravilhosas que Deus tem feito, mesmo em meio a esse caos na saúde, na economia, quantas famílias estão mais próximas, né? Estão em casa, estão mais próximas, e nós temos alguns testemunhos de relacionamentos sendo restaurados. Quantas pessoas que não tinham tempo para parar, para pensar, para recolocar sua vida com Deus em ordem, e agora estão tendo que fazer isso. Então, esse é um tempo onde Deus está nos levando de volta para casa, de volta para a presença dele, e quem aproveitar esse tempo, quando essa tempestade acabar, vai sair desse momento muito mais forte. Existem, sim, os problemas, as dificuldades, temos que fazer a nossa parte como igreja, temos que proteger uns aos outros, ser zelosos com a prevenção nesse momento, e temos que permitir que o Espírito Santo nos ensine, que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. Né? Crise é esse tempo de se reinventar, de depender de Deus, e a gente estar nos braços do Pai. Irmão, irmã, a segurança que nós temos é que Deus tem o controle de todas as coisas. E essa crise não pegou Deus de surpresa. Essa crise pode nos ter pegado de surpresa, mas não pegou ao Senhor. E nós nos apoiamos nele, que tem a solução para todas as coisas. Que a sua fé nesse tempo seja muito edificada. Irmãos e irmãs, quantas igrejas estão orando mais nesse tempo de pandemia? Nós temos visto um grande mover de oração. Quantas igrejas estão descobrindo nesse tempo que o templo não é o único espaço da fé. A igreja está, eu tenho dito, nós aqui em Uberlândia, os nossos cultos estão sendo também online, aos domingos, pelo YouTube, e eu tenho dito para os irmãos e irmãs, a igreja, o templo está fechado, mas a igreja do Senhor está viva. Nós temos orado, nós temos feito discipulado online, nós temos feito cultos, a igreja do Senhor está viva. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. Então, continue firme, em nome de Jesus. E aí, irmãos e irmãs, eu quero dizer ainda a respeito disso, que a igreja tem tido um papel extraordinário nesse tempo que muitas pessoas estão sofrendo. Nós estamos lidando com uma pandemia, que é a pandemia do coronavírus, e nós precisamos tomar todo cuidado, trabalhar bem a prevenção com os nossos irmãos e irmãs, porque essa enfermidade não é brincadeira, essa doença não é brincadeira, tem ceifado muitas vidas, e essa é uma pandemia. Nós temos que orar pedindo a Deus que a solução veio quanto antes. Mas nós também temos tido uma outra pandemia, que é a pandemia do medo. Muitas pessoas estão consumindo só notícias que levam as pessoas a ficarem desesperadas, tentativas de suicídio aumentando, e depressão aumentando por causa dos problemas na economia. Então, nós também, como igreja, temos um papel de ajudar essas pessoas que estão sofrendo na sua alma, nas suas emoções, nesse momento. Portanto, se você conhece alguém, que às vezes essa pessoa mora sozinha, não está saindo para trabalhar, está trabalhando em casa, ou alguma família que perdeu o emprego, que você nos ajude, que você, como igreja do Senhor, possa ligar, possa levar uma mensagem de esperança também, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero compartilhar com você um testemunho de fé que está na Bíblia, e para mim essa pessoa é uma pessoa extraordinária, e esse texto está aqui para nos inspirar,
que é o texto de Lucas, capítulo 2, verso 36 a 38. Lucas 2, 36 a 38. Quero louvar a Deus aí pelo pastor Bruno, Denilde, né, que estão trabalhando toda essa tecnologia, como que tá legal aí essa atividade, né? Toda tecnologia a favor do reino. Lucas 2, 36 a 38 diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos, desde que se tinha casado. Agora, viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. E chegando aquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém. Quero orar com você, se você puder colocar a mão sobre o seu coração. Pai, no nome de Jesus, a tua igreja está reunida para compartilhar a tua palavra, para orar, Senhor, e eu sei que o Senhor tem encorajado a tua igreja, Pai, por meio desses momentos. Por isso, Senhor, no nome de Jesus, nos edifica, Deus, através da tua palavra. Nos edifica nesse momento, ministra a cada coração, a cada pessoa, Pai, que está nos assistindo e que ainda vai assistir a essa live, essa programação, Deus, que essas vidas sejam abençoadas pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Eu oro em especial, se alguém, Pai, que está assistindo esse momento, estiver fragilizado, com as suas emoções abaladas, Deus, que o Senhor venha entrar com providência nessa vida, que o Senhor venha dar ânimo, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha, Deus, abençoar em nome de Jesus. Pai, se tem alguém oprimido, se Satanás, ó Deus, tem tentado agir na vida de qualquer pessoa, Pai, que no nome de Jesus, Pai, nós seja abençoada, que o Senhor levante o teu filho, a tua filha, em nome de Jesus. Senhor, abençoa cada coração, abre o nosso entendimento para discernir, para entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa tarde, nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, eu quero compartilhar algo com você, o testemunho Ana. Essa mulher tem um testemunho de fé maravilhoso, e eu quero compartilhar com você algumas coisas que me chamam a atenção aqui. Em especial, o que me chama a atenção é como essa irmã, a Ana, né? Ana significa graça. Como que a Ana preservou a sua fé, mesmo vivendo um tempo difícil. E eu quero compartilhar o porquê disso, tá bom? Eu e você devemos preservar, assim como essa mulher fez, a nossa vida com Deus, em tempos de crise. Né? Se você quer superar a crise, se você quer passar pela tempestade, se você quer viver um momento difícil e sobreviver a ele, conserve a sua vida com Jesus. Não tem outro caminho, não tem outra opção. Né? A Ana significa graça, ela era uma mulher muito especial e ela viu, né? Ela viveu para ver Jesus. E ela guardava tudo isso durante a sua vida, e ela nos ensina que, através do seu testemunho, alguns princípios para a nossa vida de consagração. Uma coisa que eu queria chamar a sua atenção, irmãos, é que Ana, a Bíblia vai dizer que ela era da tribo de Asser e filha de Fanuel. Olha só que interessante, a Bíblia está dizendo que ela era de uma tribo em Israel, ela tinha um pai, e ela ficou casada durante 7 anos. Então, ela casou, depois de 7 anos, o seu marido morreu. E aí a Bíblia diz que já tinha passado disso 84 anos, e ela continuava viúva. Então, se ela tinha casado, ela ficou 7 anos casada e já era viúva 84, no mínimo, irmãos, essa irmã tinha 91 anos de idade, mas tinha muito mais, porque 91 só entre o tempo de casamento e da sua viuvez. Então, pensa só que baque da vida. Ela é do povo de Deus, é uma mulher que se casou, mas é uma mulher que depois, num tempo tão especial do seu casamento, alguns dizem até que o casamento começa, né? A gente vai amadurecendo após os 7 anos, o seu marido falece e ela então já estava há 84 anos viúva. E uma das coisas interessantes é que, mesmo passando por isso, a Bíblia vai nos ensinar
que Ana era uma mulher temente a Deus. Ana era uma mulher consagrada a Deus. Pensa só, dois fatores que podiam ter neutralizado a vida com Deus de Ana, duas coisas que poderiam ter feito ela parar a sua caminhada com Deus, ou quem sabe, diminuir o ritmo. Primeiro, ela perdeu seu marido muito nova, ela poderia ter falado, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, ela passou por essa dificuldade, por esse tempo de fragilidade, e ela poderia ter dito, não, eu não quero mais isso para a minha vida. Mas a Bíblia diz que na sua crise, na sua dificuldade, nessa circunstância difícil que ela viveu, ela decidiu temer ao Senhor. A Bíblia nos mostra aqui uma mulher com pelo menos, né, tinha mais, mas desde que se casaram, 91 anos, e frequentava o templo. Irmãos e irmãs, quantas pessoas que às vezes vão passando, elas vão envelhecendo, e parece que a alegria vai indo embora. E Ana nos ensina que nem o fato da gente ir envelhecendo pode nos tirar da presença de Deus. Pelo contrário, nós não podemos deixar que as circunstâncias, sejam elas difíceis, sejam elas trágicas, sejam elas as circunstâncias que nos peguem de surpresa, nós não podemos deixar que elas roubem a nossa vida com o Senhor. Essa mulher, mesmo vivendo essas dificuldades, ela se apegou ao Senhor e continuou a sua vida. Meu irmão, minha irmã, não deixa que esse tempo difícil, na questão da saúde, da economia, não deixe que as dificuldades do trabalho, não deixe que o fato da igreja não estar se reunindo num lugar presencial atrapalhe a sua fé. As circunstâncias, elas vêm para provar o nosso coração. Esses dias eu ouvi uma frase que me chamou muito a atenção, que diz o seguinte, que a nossa fidelidade é testada na adversidade. A nossa fidelidade é testada na adversidade. Irmãos e irmãs, Ana, mesmo passando por tudo isso, mesmo perdendo o marido, Ana mesmo estando já avançada em idade, se ela, só um exemplo, se ela se casou com 14 anos, que a gente não tem essa informação, no tempo aqui que ela viu Jesus, ela tinha 105 anos, mesmo sendo avançada em idade, ela não se apartou da presença do Senhor. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa, sabe por que muitas pessoas elas vão deixando Deus no momento difícil porque elas não se apoiam no Senhor. Se apoiam na sua força, se apoiam em outras coisas, são abaladas. Muitas pessoas, no meio de uma circunstância difícil, se vitimizam. E, na verdade, irmãos, se José tivesse se vitimizado quando ele foi vendido pelos irmãos, se Davi tivesse se vitimizado quando foi ali perseguido por Saul, eles não estariam, quem sabe, não chegariam aonde chegaram. Mas aquela circunstância difícil pelas quais os homens e as mulheres de Deus passam, essas circunstâncias difíceis existem para nos forjar, para nos aperfeiçoar, para nos levar até aquele lugar que Deus quer nos colocar. Nós precisamos aprender que circunstâncias são passageiras, mas propósitos são eternos, e Deus age por propósito, não age por circunstância. Meu irmão, minha irmã, não olhe para as circunstâncias, olhe para os propósitos. E os propósitos vêm do Senhor. Deus está fazendo coisas lindas. Se você olhar as circunstâncias do mundo, você vai desanimar. Nós estamos vivendo um tempo em que nós temos que tomar um perigo até dentro da igreja, porque muitas vezes o pessoal da igreja hoje, seja para o lado A ou para o lado B, às vezes defende mais político que Jesus, né? E se apega a essa circunstância. Mas a nossa esperança não está em nenhum político, a nossa esperança está no Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós não nos apegamos às circunstâncias, mas nos apegamos aos propósitos. Nos apegamos àquilo que Deus está fazendo. E Deus, se você não percebeu, ainda que seja algo dolorido, Deus quer trabalhar na minha vida e na sua vida de uma maneira maravilhosa nesse tempo. A Bíblia diz, irmão, uma segunda característica, além da Ana não se render às circunstâncias, nem da perca do marido e nem da idade, a Bíblia também nos mostra aqui uma coisa muito interessante, que ela não deixava o templo, ela não deixava o templo. Se você parar para ver aí no versículo 37, essa é a expressão que é usada, ela não deixava o templo. O templo aqui para nós simboliza a presença de Deus. O judeu, nessa época, tinha essa consciência,
né, esse entendimento de que a presença de Deus estava naquele local, era o lugar mais sagrado para os judeus, era o templo, e simbolizava ali onde Deus estava, a presença. Então, o povo de Deus, quando estava no templo lá em Jerusalém, eles se sentiam confortáveis, eles se sentiam felizes, e também eles se sentiam seguros. Então, irmãos, o que a gente aprende com Ana é que, além das circunstâncias não poderem nos abater, a presença de Deus tem que ser um lugar que a gente gosta de estar. Nesse tempo que nós estamos vivendo, seja aí na sua casa, eu estou aqui na minha casa também, né, no lugar onde eu moro. Aqui tem sido o meu altar. Eu posso adorar a Deus neste lugar. Você pode adorar a Deus na sua casa. Um dos perigos de muitas pessoas da igreja online, a igreja nesse momento facilita muita coisa. Mas um dos perigos que nós temos que tomar cuidado, meu irmão, minha irmã, é que você não se torne apenas um espectador do que as pessoas que estão ministrando estão fazendo. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você se apegue à presença dele, e ele quer que essa presença se manifeste aonde você estiver. Aonde você estiver. Aí na sua casa, Deus quer que a presença de Deus se revele aí. Não apenas assista aquilo que está acontecendo, mas participe, se envolve, Deus vai se manifestar no seu lar. Irmãos e irmãs, eu acredito que Ana sobreviveu às suas crises, a crise da perca do marido, porque ela encontrou segurança na presença de Deus. Irmãos, na presença de Deus, a gente encontra sentido para a nossa vida. A presença de Deus é a nossa fonte, é o lugar onde tudo começa. Esses dias alguém foi falar para mim sobre liderança e me pediu uma caminhada aí de mentoria, de aconselhamento. Eu estava explicando que não há liderança cristã longe da presença de Deus, porque é na presença de Deus que nós encontramos toda a direção que nós precisamos para liderar. Não há como ser família de Deus sem andar na presença de Deus, não há como ser igreja, não há como ser um pai segundo o coração de Deus, uma mãe segundo o coração de Deus, um esposo, uma esposa segundo o coração de Deus, longe da presença de Deus, porque é na presença de Deus que a gente encontra direção para a nossa vida. Meus irmãos e minhas irmãs, eu acredito que nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus está usando esse tempo para que muitas pessoas voltem a passar tempo com Ele. Pessoas que já não estavam mais passando tempo com Deus, dedicando tempo à presença do Senhor. Pessoas que estavam só adorando a Deus no domingo, uma vez por semana. Mas Deus está usando esse tempo para que essas pessoas voltem a passar tempo na presença dEle. Quanto tempo você tem passado na presença de Deus, já que você está mais em casa, aqueles que estão? Quanto tempo você tem passado na presença do Senhor, lendo a palavra, jejuando, orando, né? A nossa região, toda quinta-feira à noite, nós estamos fazendo um jejum regional, que vai de quinta até sexta, na hora do almoço, tem sido um momento extraordinário, maravilhoso na presença de Deus. Mas com certeza, irmão, como Ana não deixava o templo, ela não deixava a presença do Senhor, que eu e você não venhamos a deixar a presença do Senhor. Que seja um tempo, né? Esse é um tempo em que Deus está peneirando a igreja. Olha só que interessante, irmãos. E eu tenho compartilhado isso que Deus tem falado comigo, com algumas pessoas. Quem é só apegado ao templo ou atividades ministeriais, atividades, programas, está em crise nesse tempo. Porque tem pessoas que às vezes só sabem fazer isso. Mas nesse tempo, sem atividades ministeriais, sem ir ao templo, no local físico, nós continuamos sendo igreja. Deus quer continuar nos usando. Deus quer continuar falando conosco. E Deus está nos levando às coisas essenciais. Então que o teu desejo seja a presença do Senhor. Se você está aí com a sua família, tire tempo para orar, tire tempo para buscar o Senhor. Eu e a Thaís estamos tendo uma experiência aqui de orarmos juntos. Tem sido uma bênção, né? E Deus está fazendo coisas maravilhosas. Então, a presença de Deus é a nossa fonte. E é na presença de Deus que nós aguardamos o cumprimento das promessas que Ele tem para a nossa vida. É na presença dEle. Irmãos e irmãs, quanto mais nós passarmos tempo na presença de Deus, mais forças nós vamos encontrar para esses momentos de dificuldade. Quero dar um testemunho. Aqui na nossa igreja, eu peguei 3 homens e pedi para eles orar junto uma semana. Coloquei um alvo, 7 dias,
Depois de 7 dias eu pedi para que cada um pegasse mais 3. Nós já devemos estar na 4ª semana, eu acho que deve ter mais de 80 pessoas orando, né? Entre homens, mulheres. E as pessoas estão dizendo assim, pastor, está sendo tão gostoso orar junto todos os dias. Então o pessoal se chama pelo vídeo, os 4, né? O facilitador, o líder mais 3, e eles oram uma semana juntos, depois cada um que teve ali pega mais 3, e toda a igreja está orando todos os dias, e está fazendo, e até quem ainda não é membro já pediu para participar, e como tem sido maravilhoso as pessoas poderem conversar ao telefone e dizer, vamos orar, e cada dia tem um foco de oração. Passe tempo na presença de Deus, passe tempo todos os dias, tira um tempo, invista um tempo com o Senhor. Para finalizar, meu irmão, minha irmã, além de Ana não se deixar levar pelo contexto, pela circunstância, nem pela idade, ela permanecer firme com Deus e ela se apegar à presença de Deus, eu quero dizer que Ana fazia o que agradava ao Senhor. Existe uma expressão aí no final do versículo 37, que ela adorava a Deus dia e noite, com jejuns e orações. Existem 2 informações muito importantes aqui, né, no texto. Ela tinha uma vida de piedade, ela adorava a Deus dia e noite em jejuns e orações, e ela era uma profetisa. Olha só. Então a comunidade daquela época conhecia ela como alguém que permanecia no templo, tinha uma vida intensa de piedade, orando, jejuando, e ela servia também pessoas, profetizando, ministrando sobre a vida delas. Mesmo com todo esse histórico, ela não se vitimizou, mesmo com a sua idade, ela não se permitiu abalar, e ela, pelo contrário, ela continuava buscando ao Senhor, e ela era um instrumento de Deus na vida de pessoas. Então, se você quer manter sua vida de consagração firme, não apenas fique firme diante das circunstâncias difíceis, não apenas permaneça na presença, mas faça aquilo que agrada a Deus. E o que agrada a Deus, meu irmão e irmã? Você vai agradar a Deus passando tempo com Ele, servindo pessoas. Você vai agradar a Deus passando tempo com Ele, servindo pessoas. Se você quer agradar o Senhor, passe tempo com Jesus. Envolva outras pessoas nisso. Faça como Ana, né, que adorava a Deus, adorava noite e dia em jejuns e orações. Essa é a marca da igreja. Irmãos e irmãs, se nós fizermos muitas atividades, muitas coisas, mas não tivermos uma vida na presença de Deus, nós seremos comparados a outros tipos de movimentos de organismo. O que nos faz diferente de muita coisa é a nossa vida na presença do Senhor Jesus. Ore, busque e veja os milagres de Deus nesse tempo de dificuldade. Segunda coisa, sirva pessoas. Irmãos e irmãs, esse é um tempo em que muitos corações estão mais abertos para receber a palavra de Deus. Esse é um tempo em que muitas pessoas estão passando algum tipo de dificuldade. E nós, como igreja do Senhor, podemos, através do serviço, criar pontes, demonstrar amor, dar um bom testemunho para essa pessoa. Então eu quero motivar você nesse tempo a passar tempo com Deus, mas também a entender que Deus quer abençoar esse mundo em crise. E Deus quer usar a sua vida para isso. Deus quer usar você, a sua mão, seus lábios, Deus quer usar os seus pés, Deus quer usar os seus recursos, Deus quer usar os seus talentos para que pessoas possam conhecer o amor dele nesse tempo. Irmão, irmã, com certeza, Deus tem te dado algo que você pode compartilhar. Com certeza. Deus tem te dado algo que você pode compartilhar. Seja o tempo, seja o seu recurso, seja um alimento, seja a esperança, seja a alegria. Com certeza, Deus já te deu algo que você pode compartilhar. E na experiência da fé, nós temos uma coisa muito interessante, que tudo que a gente compartilha cresce. Tudo que a gente compartilha, né, a experiência lá dos 5 pães e 2 peixinhos, tudo que a gente compartilha, a gente acaba recebendo também. Não porque o nosso objetivo é receber, mas porque nós desfrutamos da provisão e da fidelidade de Deus. Então, igreja do Senhor, nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, eu quero encorajar você a ficar firme na presença de Deus. Se você está sendo abalado pelas notícias,
Existe uma notícia no teu coração que é o Evangelho de Jesus. Se apegue a essa notícia e faça a sua parte. Não seja negligente. Não seja negligente. Faça a sua parte e Deus vai fazer a dele. Segundo, meu irmão, fique firme na presença de Deus. Que esse seja um tempo em que você seja abundante na presença de Deus. Passa tempo, deixa Deus falar com você nesse tempo. Terceiro, faça aquilo que agrada a Deus. Sirva a Deus e sirva as pessoas. Ou sirva a Deus através do seu serviço às pessoas. Deve ter gente perto de você que você sabe que nesse momento está passando algum tempo difícil. Você, meu irmão, minha irmã, você pode ser um missionário hoje, nesse tempo, sem sair da sua casa. A igreja não está parada, a igreja está viva. Eu tenho visto pessoas serem alcançadas para Jesus, mesmo através das programações online. Pessoas que estão recebendo oração, estão recebendo ministração, estão recebendo também cuidado, ajuda, e a igreja do Senhor está se movendo. O que Deus quer da sua vida hoje? Em nome de Jesus. Às vezes você está aí preocupado, se alimentando só de notícias que são tragédias, notícias ruins. Se alimente da palavra e deixe que Deus use você. Faça a sua parte, se cuida, se previna e deixe que Deus te use. Nesse tempo de oração, meu irmão, minha irmã, eu quero orar por você. Quero orar por você e eu vou fazer 2 orações. A primeira oração é para que o Senhor te fortaleça e te anime nesse tempo, em nome de Jesus. Que o Senhor te fortaleça e que Ele te anime. A segunda oração que eu vou fazer é para que o Senhor te use, em nome de Jesus. Para que o Senhor faça coisas na sua vida de maneira extraordinária. Esse ano não está perdido, irmão. Esse é um ano que Deus está fazendo muitas coisas. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar, Pai, pela vida e testemunho da Ana. Obrigado, Senhor, pela história dessa mulher estar relatada na Bíblia, porque essa história nos encoraja, nos ensina, Senhor. Muito obrigado. Pai, no nome de Jesus, eu oro por todo meu irmão, minha irmã, que possa assistir esse momento e que, de alguma maneira, Pai, essa pessoa tem estado preocupada, essa pessoa tem estado abalada. Quem sabe, Pai, pessoas que estão nos assistindo que perderam alguém muito querido. Pai, dá força para essas pessoas. Anima, Senhor, em nome de Jesus. Pai, além do problema, Pai, do coronavírus, quantos outros problemas não existem? E também, Pai, preocupam as pessoas. Por isso, coloca a tua mão, Jesus. Coloca a tua mão de poder, de graça, de misericórdia. Pai, sustenta, Pai. Eu oro por aquele e aquela, Pai, que nesse momento está dizendo ao Senhor, Deus, me fortaleça, me ajuda a lidar com isso. Pai, se a depressão tem chegado na porta de alguém, nós repreendemos em nome de Jesus a tristeza, a ansiedade, a preocupação. E Deus, em nome de Jesus, eu também oro para que o Senhor use o teu povo. Pai, para que o Senhor dê coragem, Senhor. Faz dessa pessoa como Gideão, a quem o Senhor chamou de forte e valente, Deus. E, Pai, que essa pessoa seja usada através de um telefonema, através de uma doação, através, Pai, da oração, Senhor, das mais diversas formas. Usa o teu povo, Senhor, nesse momento tão difícil. Pai, edifica a nossa fé. Pai, nos faça fortes, ó Deus. Nós te agradecemos por esse tempo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meu irmão, minha irmã. Quero louvar a Deus pela sua vida, por você poder nos ouvir durante alguns minutos. Que o Senhor continue edificando a sua vida em nome de Jesus. Amém. Pastor Bruno? Amém. Glória a Deus, Pastor Paulo. Que bênção. Agradecemos a sua disponibilidade, né, a palavra ministrada. Com certeza, Deus falou a muitos corações e falará ainda àqueles que participarem de alguma forma, depois acessando, tendo a possibilidade do acesso. Louvamos a Deus, né, como o pastor mencionou, né, esse testemunho da Ana, para a glória de Deus. Amém. Que Deus abençoe a igreja de Uberlândia aí também, né, a família, juntamente aí com a casa, né, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém? Deus abençoe, pastor Paulo. Obrigado, viu? Amém. Um abraço, querido. Um abraço, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.
Amém. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, nós já estamos terminando, né, esse momento aqui com um tempo específico de palavra e oração. Com certeza o Senhor ministrou ao teu coração, ao nosso coração. E multiplica aí o aviso da parada solidária ao sábado, né, das 10 às 15 da tarde. Que Deus continue fazendo aquilo que foi ministrado sobre as nossas vidas, né? Em perseverança, sendo ousado e usado no Senhor. Que no nome de Jesus o Senhor possa continuar abençoando o restante do seu dia, sua noite, seu descanso, e que amanhã, o Senhor nos permitindo, possamos ter um dia abençoado para a glória de Deus. Amém? Deus os abençoe, fiquem na paz, um abraço e até a próxima.